Então hoje nós vamos fazer um caso de uma paciente que ela é uma retrognata, né? Ela tem tanto a arcada de baixo, a mandíbula, como a maxila mais para trás, né? E a gente vai fazer, né, para corrigir tanto a má oclusão dentária, que os dentes dela não se encaixam bem, como pela questão respiratória, né, que ela tem essa queixa de distúrbio respiratório do sono, com ronco e apneia do sono, né. Antes da gente começar a cirurgia, a gente passa uma substância na pele para matar as bactérias da pele, né, a gente evitar qualquer tipo de infecção. Depois de paramentado, colocado os aventais, a gente só toca nos campos estéreis, né? Para evitar levar qualquer tipo de bactéria para a cirurgia. A cirurgia, ela é feita no hospital com o paciente dormindo. Agora nós terminamos a fixação da mandíbula, né? Então a gente já pode tirar o guia feito no computador, né? E está encerrado. A gente fez toda a osteotomia, a fixação, tudo por dentro da boca, né? A gente não faz um corte por fora da boca, né? Ela pode ser feita na mandíbula, na maxila, né? E até mesmo no mento, que é o queixo, tá? A gente faz os cortes ósseos programados de forma com que a gente consiga movimentar o osso e seguir com o contato ósseo. Na hora do procedimento, a gente fixa esse osso com umas placas e parafusos de titânio para fazer com que esse osso ele fique naquela posição e ele cicatrize nessa posição. A gente opera sempre em 2 a 3 cirurgiões, né? Aqui, né, antes da gente começar a cirurgia, a gente coloca, a gente chama de tampão, né, tampão orofaríngeo. É uma forma da gente fechar a boca lá atrás e não descer nada, nenhum líquido para a região de estômago e via aérea, né? Então a gente protege a paciente. Apesar da cirurgia ela ser sob anestesia geral, a gente faz a anestesia local para diminuir o estímulo, né? O paciente ter cada vez menos estímulo doloroso. E aí até a gente diminui a necessidade de muito anestesia, né? Anestesia geral. Quando ele acorda, já acabou o procedimento. Ele tem uma média de duração de 3 a 4 horas, né? E esse paciente ele fica um dia no hospital e depois ele vai para casa e se recupera em casa. No passado, muitos cirurgiões deixavam o paciente de boca amarrada, né? Hoje não se faz mais isso, né? Hoje a gente faz a cirurgia, existe até técnicas de procedimentos minimamente invasivos, né? Onde a gente mudou o procedimento para fazer com que o paciente ele tenha menos inchaço, né? E menos desconforto depois da cirurgia. Cabeceira alta, né? Gelo contínuo em face, analgesia. Eu tenho que costume deixar uma Dexazinha, que é até um dia a mais pelo menos. O paciente ele não se queixa de dor. Existe um desconforto pelo edema, mas não é uma cirurgia dolorida. Isso por quê? Porque existe um nervo que passa dentro da mandíbula, dando a sensibilidade óssea e dos dentes e dos tecidos moles da região em volta da boca, né? Esse nervo ele aparece em amarelo aqui no vídeo. Quando a gente faz essa cirurgia, esse corte ósseo programado em movimento, a gente não corta o nervo, mas quando a gente movimenta o osso, ele mexe lá dentro, né? Toda vez que é mexido, o paciente ele acorda com uma redução de sensibilidade da área que é inervada por esse nervo. A gente chama, é famoso isso na área da cirurgia como parestesia, né? Então, após a cirurgia, o paciente acorda com uma redução da sensibilidade da área da cirurgia. E esse retorno da sensibilidade ele vai voltando ao longo da recuperação. Nos primeiros 30 dias ali, a dor assim, ela era de leve a moderada. A sensibilidade também foi recuperando aos poucos. Nos primeiros dias, ali nos primeiros 30, 45 dias, a sensibilidade do lábio inferior assim, ela demorou, mas já sinto, depois com o passar do tempo ela retornou. Então, ele desde o primeiro momento que ele acorda da cirurgia, ele consegue se alimentar pela boca, né? Então a maior parte nesses primeiros dias acaba sendo mais líquido pastoso. Mas ele pode se alimentar com coisa pastosa, né? O que a gente pede é para manter uma dieta mais gelada, para evitar de inchar muito. E à medida que ele for se sentindo mais confortável, ele vai melhorando um pouco a consistência, né, do alimento.
Mas até a cicatrização óssea, a gente pede para ele não morder coisa muito dura. Então essa evolução dos materiais fez com que a recuperação do paciente seja bem mais rápida, né? Ele não precisa ficar com aquelas grandes restrições como acontecia no passado. Basicamente, na primeira semana, um pouco mais líquida mesmo, né? Mas a partir do momento que ele começa a sentir mais confortável para engolir mais, e ele pode comer coisas pastosas ou de consistências leves, né? Que ele não precisa mastigar. Foi tudo explicado antes, tudo foi passado, né, direitinho, então deu para aguentar. Os primeiros dias que é mais difícil, porque não pode, por causa da alimentação, né? Não pode mastigar, então eu emagreci muito. Então, mas depois de, acho que foi 2 meses, já podia voltar ao normal. Mas é tudo adaptação, né? Já estava acostumando já. Não podia levantar peso, não podia mastigar. Então eu fiquei durante esse período fazendo ingesta de comidas mais pastosas, bastante líquido, vitamina, conforme a orientação do médico, e voltei a trabalhar com restrição. Então eu não fazia força. Esse paciente, ele fez especificamente, o maior sintoma dele era a apneia do sono. Ele até tinha algum problema de encaixe dentário, mas o problema dele era a respiração. E em vermelho, né, eu demarquei ali mostrando a área da garganta. Antes da cirurgia, você consegue ver como era estreito a área da garganta, e depois da cirurgia, praticamente quadriplicou o espaço da respiração dele. Quando a gente foi fazer os exames, estava em 53 milímetros, era mínimo a passagem de ar. Após a cirurgia passou para 256. Então eu tenho mais conforto para dormir, parei de roncar. Hoje eu deito, durmo plenamente, bem tranquilamente, e até foi sinalizado que no pós-operatório eu já não roncava mais. Na primeira noite ali que eu passei no hospital, eu já não tive mais roncado. Foi uma cirurgia que me deu uma qualidade de vida muito, muito boa mesmo, me sinto muito bem. E por que aumenta tanto essa área de respiração? Porque a musculatura da língua e do céu da boca, ela está inserida na mandíbula e na maxila. Está inserida na arcada. Quando a gente avança essas arcadas, a gente puxa junto toda a musculatura da garganta. Então você estica a musculatura, fazendo que aumente o tamanho do espaço respiratório, né? Como exemplo, esse caso, o paciente ele tinha 58 milímetros quadrados, a área mais estreita da garganta, né? Depois da cirurgia foi para 236, quer dizer, é praticamente 4 vezes o tamanho, né, do espaço respiratório. Como essa paciente era uma paciente retrognata, né, ela tinha uma mandíbula pequena, a gente está avançando a mandíbula dela. A gente tem grandes objetivos aqui na cirurgia, né? A gente considera os 3 grandes objetivos: encaixe dentário, né, que a gente chama de oclusão, a respiração, que seria a melhora respiratória, e a harmonia de face, né, como um grande objetivo, né, um dos pilares é trazer a paciente ficar esteticamente melhor. Então ele se torna um tratamento muito mais rápido, mais eficaz e traz um resultado anatômico, funcional, tá? E com o benefício estético de forma rápida, eficiente, e o paciente volta rapidamente às suas funções. Depois de cicatrizada a cirurgia, a vida segue normalmente. Pode comer qualquer coisa, né? E voltar às suas atividades plenas aí, né? Sem problema nenhum. O paciente ele se afasta geralmente por um período talvez de 14 dias, né? 2 semanas já é o suficiente para ele se recuperar e estar voltando às atividades aí profissionais, né? Só uma atividade física mais intensa que a gente pede um pouco mais. E hoje eu me sinto super bem. Não tenho dor, não tenho desconforto para comer, como consigo me alimentar com tudo aquilo que eu acho que é bom. No começo eu tenho mais medo de morder algo que seja mais duro, mas bem tranquilo, tá? Agora eu me sinto super bem e levo uma vida normal, assim. Finalizada agora a cirurgia levou um pouco mais de 3 horas e meia, né? Foi 100% a cirurgia. Isso é uma cirurgia com um tempo normal, né, dela. A paciente está bem, agora com as arcadas avançadas, né,
com essa melhora respiratória, melhora da estética facial. E agora ela vai para a sala de recuperação, onde ela fica ali mais algumas horas para depois encontrar seu familiar e ir embora para casa, né?